Fala impressionador, bem-vindo a mais um vídeo aqui da Hashtag Programação e no vídeo de hoje eu vou te ensinar aqui a como estilizar essa nossa aplicação aqui, o reprodutor de audiobooks do Audible. Essa é uma aula extra na qual eu vou te ensinar a deixar essa aplicação com a mesma cara da aplicação oficial lá da Amazon, beleza? E tudo isso logo após a vinheta, então bora lá! Então vamos lá, galera. O que a gente vai fazer primeiro é o seguinte. Lembrando, a gente partiu de uma aplicação do Vite. A aplicação do Vite que cria uma base aqui de um programa em React pra gente. Essa aplicação base, ela tem definições bases em dois arquivos CSS. Index.css e app.css. O index.css eu já apaguei totalmente. E o app.css eu também vou apagar totalmente. Porque a gente vai fazer ele do zero. E aí, consequentemente... o index.css ele não me interessa muito. Ele, na verdade, toda a definição de CSS que eu fiz, eu fui concentrando em um lugar só, no app.css, e a gente vai fazer isso. Aqui, ó, essa é a cara da nossa aplicação sem nenhum CSS adicionado. Isso aqui é o que a gente fez. Ainda, ó, ainda funciona. Ainda tem todas as funcionalidades que a gente implementou aí ao longo das últimas aulas, porque nenhuma delas envolvia CSS, a exceção, na verdade, da barra de progresso, mas tudo bem, a gente vai chegar nesse ponto aqui. Agora, você vê que isso funciona, mas tá horroroso. A gente tem que resolver esse problema. E aí, como é que a gente vai resolver? Bom, primeiro de tudo, tem definições aqui que a gente vai colocar com essa marcação aqui, root. Beleza? Essa marcação aqui, dois pontos root, é uma definição particular do CSS, é a minha forma de definir que eu quero... é a minha forma de especificar que eu quero definir estilizações que vão ser aplicadas para a página inteira. Então, primeiro de tudo, eu vou colocar aqui root, font family, eu vou definir o conjunto de fontes que eu vou utilizar, e aí aqui, na verdade, eu vou botar só uma. Aqui me é mais interessante, a sans serif, beleza? Essa aqui é a fonte que a gente vai utilizar ao longo do processo. E aí você pode ver aqui que, se você lembrar, se você fizer um comparativo, você vai ver que a fonte já foi modificada aqui, beleza? Olha, lembrando mais uma vez que as definições de CSS que estão aqui na marcação root são aquelas que vão ser aplicadas para a página inteira. Então aqui a gente coloca o fundamental da nossa aplicação, beleza? Logo em seguida, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui um peso para a fonte, font weight, e eu vou botar 400, beleza? Font weight, ele altera um pouco o peso da fonte, de fato isso deixa umas coisas um pouco mais em negrito. 400 não é nenhuma marcação muito grande não, mas isso aqui eu estou estabelecendo como base, e aí em cada um dos componentes, se eu quiser que o componente tenha uma fonte em negrito, eu vou marcar isso aqui, eu vou marcar devidamente dentro desse componente, sacou? Dentro da classe que está associada a esse componente. Agora, uma outra coisa que a gente vai fazer é o seguinte, font size. E aqui o font size é um negócio bacana, porque 1.3 REM. E aqui, eu botei isso aqui, na verdade tem umas coisas interessantes. O que é REM? REM é uma medida de tamanho padrão de fonte relativa ao root. Só que, olha só que engraçado, eu estou usando no próprio root o modificador disso aqui. Então eu estou usando aqui um modificador relativo a ele mesmo. O padrão aqui de 1 REM é equivaler a 16 pixels. Ele vai valer mais quando, sei lá, quando o seu computador estiver utilizando uma fonte mais alta. Quando você tiver configurado isso no seu computador, no seu celular, quando você tiver configurado aquela fonte maior, que é, sei lá, é muito interessante para pessoas mais velhas, que têm um pouco mais de dificuldade de ler ali no celular, por exemplo, eles configuram uma fonte maior. Aí, por padrão, isso aí faz com que a fonte utilizada não seja de 16 pixels o padrão. Mas por padrão, 1 REM equivale a 16 pixels, beleza? E aqui eu estou dizendo que o tamanho de fonte base aqui da nossa aplicação vai ser 1.3 vezes esse 16 pixels, beleza? Então aqui, ó, já aumentei um pouquinho o tamanho da fonte, você vai ver que aqui isso aqui ficou um pouquinho maior. A gente vai fazer mais algumas coisas. Vamos lá. Primeiro de tudo, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar aqui, ó, color, e eu vou dizer qual é a cor que eu vou utilizar. A cor que eu vou utilizar, ela vai ser a cor aqui de texto, na verdade. Eu vou botar RGBA, beleza? O que é RGBA? RGB é um padrão de cor no qual você define quanto de vermelho, verde e azul vai ter em cada cor. Então RGB, porque é Red, Green e Blue. Sacou? São os nomes das cores em inglês. E aí, dizendo quanto você tem de cada uma dessas cores, você consegue compor as cores que você vai utilizar. Aqui, esses estão números... E você diz isso por números que vão de 0 a 255.
Se eu botar 255 em tudo, o que acontece? Eu estou dizendo que eu quero ter um máximo de vermelho, de verde e de azul. E isso aqui resulta nesse branco que está aqui. Beleza? Tá, Daniel, mas por que esse A não seria só RGB? Olha, existe só o RGB. Mas o RGB-A, ele aqui, o A, esse componente A aqui, de alfa, ele vai me dizer qual é a opacidade ali daquela cor. Isso é, se ela vai ser mais transparente ou se ela vai ser mais... ou se ela vai ser opaca. E aqui eu vou botar 0. Se eu botar 0.2, por exemplo, você vê aqui que... Não, na verdade, aqui no fundo branco você não conseguiu nem ver nada. Então eu vou fazer o seguinte, eu já volto a isso. Eu vou mudar a cor do fundo para que você consiga ver ali a cor da nossa fonte. A cor do fundo a gente definiria originalmente com background color. Mas eu quero fazer um fundo diferente. Eu quero fazer um fundo que ele vai mudando de cor na medida em que a gente vai descendo ali na página. Então, para isso, eu não vou definir por background color, não. Eu vou definir por background image. E aqui a gente vai dizer que isso aqui é um gradiente de cores. Linear gradient. Linear gradient, beleza? E aqui eu peguei o código de algumas cores que eu decidi utilizar. E aqui eu simplesmente fui num seletor de cores qualquer na internet. Você jogar seletor de cores, você vai encontrar. E você vai pensando as cores que você quer. Ele vai dar o código delas, beleza? Eu peguei essas cores aqui. Então aqui uma listagem, tá bom? Isso aqui, esse arquivo está disponível na seção de download, e aí você pode ir lá, baixar, e aí você vai ter acesso a cada uma dessas coisas que eu escrevi aqui, por exemplo, essas cores aqui, beleza? Mas aqui qual é a ideia? A ideia é que ele vá fazendo uma transição dessa cor aqui, que é um tom de amarelo, até, ó, passando para isso aqui, passando para esse aqui, esse verde, esse azul, ficando nesse azul escuro, até chegar nesse preto. Isso aqui vira isso. Beleza? Então você vê aqui que tem uma transição de cores, tá? Para você fazer essa transição de cores, você tem que definir isso aqui não como uma cor de fundo, mas como uma imagem de fundo. Isso aqui é uma peculiaridade do CSS, beleza? Com essa cor de fundo alterada, a gente agora consegue ver também aquilo que eu te falei da cor translúcida, tá vendo? Olha aqui o tempo aqui. Esse tempo aqui tá com essa cor cinza aqui quase transparente, porque eu botei a opacidade em 0.2 dessa cor. Mas se eu tivesse botado em 0.8, você tá vendo que ela estaria bem mais... Repara, ela tá bem mais forte, é um branco muito mais presente. Eu vou botar em 0.87, beleza? Que essa foi a cor que eu tinha... que essa foi a dimensão que eu tinha selecionado. Beleza, com isso aqui feito, agora a gente vai fazer o seguinte. Eu agora vou colocar uma outra definição, mas é uma definição que é muito importante, que eu costumo colocar sempre no root aqui para resetar e para a gente conseguir sempre controlar como é que a gente define o CSS. É o seguinte, olha, o CSS, por padrão, quando você define o tamanho de um elemento, ele está fazendo o tamanho do conteúdo do elemento. Ele não está contando espaço de preenchimento, ele não está contando padding, ele não está contando borda, ele não está contando nada. Isso é ruim, sabe por quê? Porque o padding, ele faz parte ali do elemento. Então, sei lá, você diz que o elemento vai ter 400 pixels, e aí o CSS vai fazer o elemento ali na página ter 400 pixels, mas só a parte do conteúdo dele. Se ele tiver um espaço de preenchimento em volta, se ele tiver um espaço em volta, esse espaço vai aparecer a mais. Então aí você pediu para o elemento ter 400 pixels, e o elemento, na verdade, aparece com 440 pixels, porque ele tinha 25 pixels para a esquerda, tinha 20 pixels para a esquerda e 20 pixels para a direita. Sacou? Isso é ruim, assim. Eu quero trabalhar com o tamanho todo do elemento. Eu quero dizer que o elemento tem 400 pixels e esperar que um elemento de 400 pixels apareça. Para isso, eu vou fazer o seguinte. Vou botar aqui, ó, box sizing, que é isso aqui, né? O tamanho da caixa, tá? Box sizing é o tamanho da caixa. E aí você vê que ele me bota aqui algumas sugestões de valores. Eu vou usar essa aqui, ó, border box. O padrão é aquele segundo, content box, que é isso que eu descrevi. Ele faz o tamanho só levando em consideração o conteúdo. Mas eu quero levar em consideração o conteúdo e o espaço que existe em volta do conteúdo. Então, border box dá isso aqui, essa capacidade para mim. Beleza? Logo em seguida, eu vou fazer o seguinte, e aqui talvez te gere um estranhamento. Eu vou botar uma outra marcação. Root. Root aqui, mesma coisa. Daniel, 2 roots diferentes? Então... Esse root aqui, 2 pontos root, é uma forma de você comunicar para o CSS que você está selecionando a página inteira. Esse hashtag root, esse hashtag simboliza o ID de um elemento. Tanto que se você passar o cursor aqui em cima, ele vai dizer ID root, tá vendo?
O que é esse cara? Por que tem dois roots? Isso aqui é uma característica do React. Isso aqui é uma característica do React. O React começa a montar os seus componentes dentro de uma página vazia. E essa página vazia ela tem só um elemento, essa div aqui, ó, id root. Tá vendo? Então agora eu estou pegando essa div aqui, que é a base, é a partir dela que eu vou montar a minha aplicação em React. Então eu estou dizendo que isso aqui vai ser... bom, eu estou selecionando esse elemento que é o primeiro elemento, o elemento a partir do qual eu construo a minha aplicação em React. Beleza? E eu vou dizer que ele tem o quê? Toda a largura disponibilizada para ele, que é a largura da página, tá? Eu quero dizer que ele tem a altura inteira da janela, então eu vou fazer isso aqui, ó, height sem DVH. O que é DVH? Viewport height é a altura da janela, height é a altura, né? E viewport é a janela, sem VH seria a 100% da altura da janela. Ou seja, 100% da altura vertical, 100% do tamanho vertical disponível. O D é de dinâmico. Por quê? Já pegou o seu celular e está navegando por uma página de internet? Você vai reparar isso aqui. É uma coisa que a Apple implementou originalmente. Hoje em dia a Samsung, por exemplo, faz isso também. Que é o seguinte, você está scrollando ali, você está navegando ali numa página de internet, e aí a barra de endereço ela some para ocupar menos espaço, para você ter mais espaço de tela. Só que aí, se você mexe ali, se você quer clicar na barra de endereço, ela aparece ali de novo. E aí, o que está acontecendo? A sua página está diminuindo e aumentando. A sua página está diminuindo e aumentando. O tamanho da janela está diminuindo e aumentando. Então, se eu definir uma coisa para um tamanho só de janela, talvez ele não sirva para o outro, né? Talvez ele não sirva para quando eu tiver mais ou menos espaço. Esse sem DVH é a minha garantia de que eu estou trabalhando sempre com 100% da altura disponível. Esse D é de dinâmico justamente porque tem essa dinâmica aqui que eu estou prestando atenção. Beleza. Com isso aqui feito, qual é o próximo passo? Vou botar aqui algumas coisas padrão, 0, margin 0 alto. Eu estou resetando a margem. Eu estou alinhando os textos aqui no centro dos elementos. Então, text align center. Eu vou botar que esse elemento é um display flex. Display flex é aquele display, é um container. Display flex, quando eu digo que esse display é flex, eu digo que os elementos que estão dentro desse div aqui, eles vão ser organizados de uma forma flexível numa dimensão só, e a dimensão principal é linha por padrão. Se eu quiser alterar, eu vou ter que explicitamente dizer que eu quero colocar eles em coluna por padrão, que é o que eu vou fazer, aliás. Como é que você faz isso? Flex direction column. Aqui, depois você vai dizer o seguinte, justify content. Justify content vai dizer o seguinte, quando eu digo que a minha dimensão principal é a coluna, eu passo então a organizar os meus elementos em coluna. Olha só o resultado disso. Na verdade, deixa eu só salvar aqui para você ver o resultado disso. Olha o resultado disso. Ele aqui agora não está certo ainda, porque está muito largo, mas ele agora já está um elemento em cima do outro. Eles estão organizados um em cima do outro, em coluna. Beleza, perfeito. Quando eu tenho essa estrutura dessa forma, eu posso dizer o seguinte, ó, Justify Content vai me dizer como é que esses elementos têm que estar organizados em relação à dimensão principal deles, que eu disse agora que é a coluna. A dimensão principal, bom, em relação a essa, ele vai estar organizado da seguinte forma. Eles vão estar sempre, eu estou sempre considerando a partir do início aqui da coluna. Então ali de cima para baixo, eu quero que todo mundo fique organizado assim. Começa a contar logo de cima. Botou o primeiro elemento, depois bota o segundo, depois bota o terceiro, a partir lá de cima. A segunda informação que eu vou colocar aqui é Align Items. Align Items faz a mesma coisa que o Justify Content, mas para a dimensão secundária, que aqui no meu caso é linha, já que eu defini que a minha dimensão principal era coluna. Aqui o Align Items, eu vou dizer o seguinte, que eu quero que aqui na horizontal, né, na dimensão principal de linha, eles estão centralizados, ou seja, eles vão ficar no meio da tela. Center. Com isso aqui, olha só, eu já começo a ter os elementos centralizados. Beleza. Mas ainda tem muita coisa para fazer. Vamos lá. O próximo passo é uma coisa muito simples. Mas eu quero que todo botão... Repara só. Passei aqui com o cursor em cima do botão. Tô passando aqui com o cursor em cima desses botões e nada tá acontecendo. Pô, como assim, Daniel? Por quê? O que você esperava que acontecesse? Eu quero que o cursor mostre aquele indicadorzinho, indicando que você pode clicar nesse botão. Porque isso aqui é importante pra gente. Beleza? Então, para isso, eu vou fazer isso aqui, ó. Vamos lá. Para isso eu vou fazer o seguinte, button, cursor, pointer. Com isso aqui, eu consigo garantir que toda vez que eu passar com o cursor por cima de um botão,
ele vai mostrar esse dedinho aqui, indicando que eu posso clicar nesse botão. Beleza? É isso que eu quero fazer. Agora, a gente começa a alterar os elementos de fato. Na imagem, ali a imagem da capa do disco, eu botei a classe capa, que é essa mesmo, né? Então eu vou utilizar essa classe. E aí, ela deve ter, primeiro, uma margem ali pro topo, tá? Eu vou botar uma margem pro topo. De quanto? De 20 dVh. 20 dVh, dVh é aquilo ali que eu estava explicando para você, aquela dimensão. 20 significa que ele vai ter esse espaço aqui de 20% aqui da altura da página. Beleza? Agora, próximo passo. O que eu vou fazer a partir disso? Eu vou botar isso aqui, ó. Object Fit Contain. O que significa isso? Então, eu estou dizendo que a minha imagem está contida ali no elemento que a engloba. Beleza? E aí, por fim, eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar aqui, ó, height, beleza? A altura dela vai ser 30 dVh. Com isso aqui, eu tenho aqui um tamanho de imagem mais razoável. Olha só, tá aqui um tamanho de imagem que não tá gigantesco. Por quê? Porque essa imagem ela era maior. Mas aí eu disse que eu quero que esse container tenha 30 dVh e eu quero que a imagem não seja cortada nesse processo, que ela esteja totalmente contida nesse tamanho limitado. Ou seja, eu diminui o espaço da div que engloba essa imagem e eu quero que a imagem seja reduzida junto, sacou? Bom, com isso aqui feito, a gente vai partir para um próximo passo. E o próximo passo, bom, é aquele elemento ali que seria um seletorzinho de capítulo, né? A gente botou aqui só o elemento ali representativo, mas seria um seletorzinho de capítulo. Que a gente colocou o seguinte: margin top. Botar aqui, top, 12 dVh. Mais uma vez, eu estou botando uma margem ali para cima. Width, aqui a largura desse elemento vai ser 100% do tamanho disponível. Ou seja, eu quero que ele ocupe todo o tamanho disponível aqui na horizontal. Cor de fundo, repara só. Esse elemento aqui, vamos lá. Aqui, ó, salvei, eu botei aqui 100%, olha só o que aconteceu. Ele ficou aqui, você tá vendo que ele tá ocupando aqui todo o espaço, né, da esquerda para direita. Esse elemento aqui, por padrão, a gente botou um botão aqui. Esse elemento, o botão por padrão, ele tem essa cor cinza aqui, essa cor meio feiosa. Eu não quero que ele tenha essa cor. Na verdade, eu não quero que ele tenha cor nenhuma. Eu quero que ele seja transparente. Eu quero ver o fundo ali. Eu posso clicar nessa área, mas eu quero ver o fundo ali. Então eu vou botar aqui, ó, background color transparent. E para isso, eu fiz isso aqui e olha só. Agora o botão, ele tá transparente, o meu texto aqui tá errado, né? Porque o texto tá preto e eu tô vendo ali umas bordas que não deveriam existir. Então a gente vai resolver isso aqui também. Como é que a gente resolve isso? Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai dizer que o display é flex justify content, ou seja, organização dos elementos na dimensão principal, que se eu não definir por padrão é a linha, e eu vou botar aqui, ó, center. Aí agora, o que a gente faz? A gente define na dimensão secundária, aqui, line items, que eu também quero centralizar, ou seja, eu quero centralizar os elementos na horizontal e na vertical. Então a line items center também vai me garantir a centralização vertical dos elementos. Border, eu vou botar none, que é a minha forma de dizer que se livra dessa borda, eu não quero borda nenhuma, mas aqui o elemento ainda está aqui com um texto preto, tá vendo? Você não está conseguindo ver aqui, porque o fundo está escuro e o texto está escuro. O que a gente vai fazer isso aqui? O que a gente vai fazer com isso aqui? Bom, a gente vai fazer a mesma coisa lá. A cor do texto vai ser o quê? RGBA, e eu não vou usar nenhuma cor diferente para não ficar, sei lá, uma parte da minha aplicação com uma cor e outra parte com outra cor. Eu não quero isso. Então, RGBA, botei aqui essa cor aqui, beleza? Com isso aqui feito, olha só, tá aqui. Mas eu quero fazer um ajustezinho. Eu vou botar aqui, ó, end P. O que significa isso? Essa é a minha forma de dizer. Isso aqui é uma sintaxe nova aqui dentro do CSS. Foi implementada, na verdade, recentemente, acho que ano passado. E é um negócio bem legal. É o seguinte, a partir do elemento que tem essa classe, eu quero fazer o seguinte. Eu quero acrescentar uma nova definição. Uma definição que deve ser aplicada para o elemento P, que é um filho direto
que é um filho direto, que é um descendente direto desse elemento aqui. Ou seja, ele não pode ser um elemento que está dentro do outro elemento que está dentro desse seletor aqui. Beleza? Ele tem que ser um filho direto, ele tem que estar dentro ele mesmo do seletor. É para esses elementos P que estão diretamente dentro desse seletor que eu quero aplicar essas definições aqui. É isso que eu estou fazendo. E aí o que eu vou fazer? Padding. Opa, na verdade eu quero fazer um padding left. 0.6 rem, beleza? Eu quero aumentar o peso da fonte. E aí eu também quero fazer o seguinte, ó. Aquele tamanho de letra tá pequeno, porque ele tá usando o padrão de um elemento botão. Eu quero aumentar. E aí para isso eu vou dizer o seguinte, que ele vai ter um rem. Uma vez o tamanho definido lá no root. E aí com isso, olha só, ficou aqui maior. Beleza? Tá. Com isso aqui feito, agora a gente passa pro container de progresso. Isso aqui fica bacana. Container progresso. Container progresso. Ele é o quê? Vamos lá. O container de progresso é aquele elemento que abriga as barras de progresso. A barra de progresso total, a barra de progresso amarelinha que contém o progresso que a gente tem ali em relação à faixa e também a bolinha, né, seletora, beleza? Então vamos lá, esse é só o container aqui disso tudo. Ele vai ter 100% de largura. Ele vai ser um display flex também. Beleza? Ah, Daniel, não lembro exatamente o que é o display flex. Faz o seguinte, dá uma pesquisada, hashtag programação display flex. Você vai encontrar um vídeo muito bom aqui, muito explicado, e vai deixar claríssimo para você o que é o display flex. Mas para todos os efeitos, o que ele faz? O que é o display flex? Eu uso essa informação aqui quando eu quero caracterizar um elemento aqui, quando eu quero dizer que o elemento, como ele deve organizar os elementos dentro dele. Então o container aqui, ele vai ser flex, então ele vai botar todos os elementos que estão dentro dele numa mesma linha ou numa mesma coluna, baseado naquela informação que eu coloco lá da dimensão principal, beleza? E aí esse elemento ele é flexível, no sentido de que se a tela aumentar ou diminuir, se o espaço dele aumentar ou diminuir, ele vai reorganizar esses elementos. Beleza? Bom, mas voltando aqui o que a gente está fazendo. O container progresso vai ser um display flex. Eu quero que a dimensão principal seja a coluna, ou seja, ali na seção de progresso, ali da barra de progresso, eu quero organizar os elementos verticalmente. Aqui eu quero fazer o seguinte, alinhar os elementos na linha, né? Na dimensão secundária, linha, então align items, que isso aqui é a propriedade que alinha os elementos na dimensão secundária, centralizando eles. E eu vou botar um espaço de preenchimento para cima. Então, padding top 1 rem. Com isso aqui, olha só, foi esse resultado que eu tive, por enquanto, mas isso aqui ainda está levemente desorganizado. Olha só, a barra de progresso ainda não está visível, porque ela precisa ter definições de CSS para aparecer, e as minhas marcações do início da faixa e do final da faixa, né, no momento atual da faixa e no final da faixa, ainda estão desorganizados. Olha só, tá um em cima do outro, sendo que tem que ficar um em cada canto. Beleza. A gente vai resolver isso com o quê? Primeiro de tudo, progresso total. Essa classe aqui é a classe que eu usei para desenhar a barra de progresso total. Primeiro de tudo, min width. Largura mínima que essa barra deve ter, 60%. Ou seja, o mínimo que ela vai ocupar aqui da tela, o mínimo que ela vai ocupar da sua tela é 60%. Max width. Largura máxima que ela vai ocupar da sua tela, 400 pixels. Beleza? Aqui ainda não está aparecendo nada porque eu ainda não coloquei nenhum elemento ali. Agora eu vou dizer o seguinte, essa barra, mesmo sem ter nenhum conteúdo dentro dela, mesmo sem ter esse elemento, mesmo sem ter nenhum conteúdo dentro dele, ele vai ter por padrão 4 pixels de altura. Então aqui height 2 pontos, 4 pixels. Agora, o que eu disse? Eu disse que ele vai ter uma largura e ele vai ter uma altura. Então esse elemento agora existe, mesmo que não tenha nenhum conteúdo dentro dele. E aí, eu vou fazer o seguinte, para eu pintar esse elemento, eu vou botar aqui background color. Eu vou botar aqui, ó. Eu quero uma definição de um cinza escuro que eu vou utilizar em alguns lugares da minha aplicação. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no root, beleza? Aqui geralmente a gente faz isso no root. E eu vou definir um valor aqui, um CSS, uma variável do CSS, que vai conter uma informação que eu vou utilizar depois, beleza? Aqui, ó, light gray, beleza? Light gray, que eu botei aqui em inglês, mas eu podia botar em português, que é cinza leve, né? Cinza claro. E aí aqui o cinza claro que eu coloquei vai ter esse código aqui de cor.
que eu peguei aqui, eu anotei só um segundo, 606F81. Esse aqui é o cinza que eu quero utilizar. E aí, por que eu fiz isso aqui? Quando eu for utilizar uma cor em vários lugares diferentes da minha aplicação, eu geralmente jogo ela dentro de uma variável e coloco ela lá no root. E aí, quando eu quiser utilizar, ao invés de pegar aquele código tudo de novo, eu simplesmente pego aquela variável e uso ela. Então aqui, ó, background color, var, e aí aqui abre e fecha parênteses, e aí eu coloco aqui o nome da cor, light gray. Beleza? Com isso, eu tenho essa cor preparada para quando eu quiser utilizar outras vezes, eu simplesmente boto esse mesmo código aqui. Tá? E aí o resultado disso, olha, é essa barra aqui que apareceu. Beleza? Essa barra que apareceu, ela tem a altura de 4 pixels que eu defini, tem essa largura aqui que a gente definiu, aqui é uma faixa, e agora ela precisa de alguns outros ajustes, que são esses quais. Vamos lá. Primeiro, a gente vai botar aqui um espaço de preenchimento. O que é esse 0 e 3 REM? 0 significa que eu não quero espaço de preenchimento vertical, eu não quero espaço de preenchimento vertical, e 3RM significa que eu quero espaço de preenchimento horizontal, ou seja, tanto na esquerda quanto na direita, de 3RM. Beleza? Próximo passo, border radius, né? Raio aqui da borda desse elemento. O que é raio da borda? É raio de curvatura. Toda curva, isso aqui é um princípio da matemática, né? Toda curva pode ser definida pelo raio dela também. Quanto maior esse raio, mais curvo é o elemento. E aqui no caso eu estou dizendo isso aqui da borda do elemento. Então quando eu disser que o elemento tem 10 pixels de raio de curvatura na borda, significa que a borda fica mais arredondada, tá vendo? Se você der um zoom bem grande aqui, você vai conseguir ver que ó, ficou aqui com a borda arredondadinha. Isso aqui é... Eu não vou dizer que isso é frescura, porque não é frescura. Na verdade aqui o próprio princípio aqui do uso do CSS é deixar a sua aplicação bonita. Então aqui você vai fazer esse tipo de coisa. Beleza, com isso aqui feito, a gente terminou a nossa barra de progresso total. Agora a gente tem que desenhar a nossa barra de progresso parcial. Vamos lá, a nossa barra de progresso parcial, ela vai ser caracterizada pela classe progresso atual. Vamos lá, progresso atual, que vai ter uma característica muito interessante que a gente vai ter que reproduzir, beleza? Essa característica é de que o crescimento dela, a dimensão dela, né, o tamanho dela, vai ser dado em função do tamanho dessa outra aqui, beleza? Se eu estiver na metade da música, se eu estiver na metade da faixa de áudio, eu quero que a minha barra de progresso atual esteja na metade da barra total, sacou? Então, o tamanho dessa vai existir em função do tamanho dessa aqui, beleza? O que eu vou fazer? Eu vou dizer que essa aqui, então, a barra de progresso total, é uma referência. Como é que eu faço isso? Eu faço isso aqui, ó, position relative. Beleza? Eu digo que ela é uma referência para que posições possam ser dadas em relação a ela. Beleza? Esse relative é isso. E aí agora eu vou dizer o seguinte. Essa posição aqui desse elemento, a posição desse elemento vai ser marcada a partir da referência mais próxima. No caso essa aqui, já que esse elemento aqui está junto desse. Então vamos lá. Position. Ela vai ter uma marcação definida, absoluta, a partir de uma referência. Então isso aqui é como você define no CSS. Se você quiser definir que um elemento vai estar numa posição que vai ser calculada em referência a uma outra posição, você estabelece a referência e aí aqui agora você pode dizer qual é a posição desse elemento aqui que vai ter o elemento secundário, que vai ter a referência em função do outro elemento. Vamos lá. Position is absolute e eu vou dizer o quê? Que ele vai começar aqui da barra de progresso total. De cima para baixo, aqui na barra de progresso total, ele vai começar zero, ou seja, ele vai começar exatamente onde começa a barra de progresso total. Beleza? Assim, de cima para baixo. Agora, minha pergunta é, da esquerda para a direita, ele também vai começar em zero. Ele também vai começar em zero. Beleza? Ele também vai começar em zero. O que isso significa? Significa que de cima para baixo ali da barra de progresso total, eu vou começar no zero, ou seja, eu vou começar logo em cima, da esquerda para a direita na barra de progresso total, eu também vou começar logo na esquerda, logo ali no zero. E aí, quando ele for progredindo, ele vai ter esse left, né? Ele vai ter essa da esquerda para a direita aumentando proporcionalmente. É assim que a gente define a barra de progresso para ser construída a partir da nossa barra de progresso total. Beleza? Vou te mostrar como é que está ficando isso aqui. Agora, a gente vai dizer o seguinte, a gente vai dizer que a altura desse elemento é 4 pixels. Por quê? Porque eu quero que esse elemento tenha a mesma altura do elemento pai, beleza? Ou seja, a barra de progresso atual, ela vai ter a mesma altura da barra de progresso total. Por quê? Porque quando isso aqui tiver avançado tudo, eu quero que a barra de progresso atual tenha preenchido toda a barra de progresso total, beleza? Vamos lá. Cor de fundo.
A cor de fundo vai definir a cor aqui da barra. Eu botei aqui hashtag FEB332. Eu selecionei essa cor aqui, dá esse laranja, esse amarelo laranjado aqui. Beleza? É isso aqui. Repara só. Olha só, agora a gente já tá conseguindo ver um pouquinho aqui a nossa barra de progresso. A gente tá conseguindo ver ela funcionando melhor. Tá vendo? Então, é porque aqui a gente escutou 8 minutos dos 28 minutos que estão aqui presentes, tá vendo? Ó. E aí você vê como a barra vai mudando aqui o tamanho dela. Beleza, eu vou fazer outra coisa aqui, que é o seguinte. Border Radius 10 pixels. Que também é a mesma coisa. Eu quero deixar a barra de progresso atual também com as extremidades curvadas. Beleza? Vamos lá. Agora, como isso aqui é feito, eu tenho um outro elemento aqui que também vai ser calculado dessa forma, que é o marcador de posição, que é aquela bolinha. Que é aquela bolinha ali na barra de progresso atual. Essa bolinha vai ser o quê? Position Absolute. Na verdade, Absolute. Por quê? Porque ela também vai ser calculada. Também vai ter a posição dela calculada de forma absoluta a partir da referência mais próxima. E aí, qual vai ser? Bom, primeiro eu vou dizer o seguinte. Que ele tem uma altura de 25 pixels e uma largura de 25 pixels. E, para cor de fundo, eu vou pegar essa cor aqui, ó. Beleza? A mesma cor. Ali na barra de progresso. No que isso aqui resulta? Isso aqui resulta num quadrado, porque eu disse que ele tem uma altura de 25 pixels, a largura de mesmo ao tamanho, então é 25 por 25, isso aqui é quadrado, e aí ele tá aqui, ó. Só que eu não quero que isso aqui fique quadrado assim desse jeito, né? A gente quer que ele fique, seja uma bolinha e que essa bolinha esteja centralizada. Como é que eu resolvo isso? Bom, vamos lá. Aqui o que a gente vai fazer é o seguinte. Bom, aí eu vou botar aqui top. Lembra que aqui eu falei que o top era 0, ou seja, que a posição dele era calculada a partir da posição aqui do elemento? Que a partir da posição aqui da barra de progresso. A barra de progresso de cima para baixo, eu quero começar no 0, ou seja, eu quero começar exatamente onde a barra de progresso começa de cima para baixo. Então o que eu vou fazer? Aqui no caso não é isso, eu não quero começar exatamente onde a barra de progresso começa. Aqui, ó, tá vendo que elas estão alinhadas aqui, né? De cima para baixo elas estão alinhadas. Eu quero que o meu marcador esteja mais para cima, eu quero que ele esteja centralizado. Eu quero que o centro dele esteja passando pela barra de progresso. Então eu botei aqui, eu vou fazer uma alteração aqui. Eu vou dizer que esse marcador de posição começa de cima para baixo em menos 170%. Ou seja, do tamanho ali disponível, ele vai começar antes, sacou? Menos 170%. Isso aqui resulta nisso. Centralizado aqui, beleza? E o raio de curvatura agora também vai ser um raio de curvatura maior e que eu não vou nem medir em pixels, eu vou medir em tamanho proporcional. 50%. Vai ser generoso, porque eu quero gerar aqui essa bolinha, beleza? E aí, com isso, eu tenho aqui a minha bolinha aqui calculando o meu progresso, beleza? Só uma coisinha que eu vou fazer, gente. Ó, essa barra de progresso, ela tá um pouco pequena. Ao invés de botar 4 pixels, eu vou botar 5 aqui. Que é uma pequena alteração, mas é uma alteração que já vai te resultar numa barrinha um pouco maior. Beleza? Então tá aqui. Com isso aqui feito, vamos lá. Eu agora vou fazer o seguinte. Eu vou botar aqui o meu componente métricas de tempo, que dá justamente que dá justamente o tempo total da minha aplicação, o tempo inicial, ou o tempo atual da minha aplicação também. Métricas tempo. Vamos lá. Largura 70%. Eu quero que ela tenha 70%, que essas métricas de tempo, o tempo atual e o tempo total, eles tenham 70% do espaço total aqui na horizontal da minha página, beleza? Vamos lá. Também vai ser um display flex, a gente vai ver que isso aqui vai se repetir bastante, né? Justify Content, olha só, como eu disse para você, Justify Content é a propriedade que eu uso para dizer como é que os elementos vão se organizar na dimensão principal aqui do display flex. Se você dá uma olhada, olha só. Eles estão aqui na dimensão principal, linha, né? A dimensão principal, se eu não definir, ela vai ser por padrão horizontal, vai ser uma linha. Agora, esses elementos aqui, eles estão um colado no outro. Eu não quero isso, eu quero que eles fiquem espaçados. Eu quero que distribua todo o espaço possível ali, todo o espaço que existe nesse elemento, eu quero que seja distribuído entre eles. Então, o que eu vou fazer? Justify Content, ou seja, organização na dimensão principal, na horizontal, space between. Isso aqui gera isso aqui. Tá? Então aqui, ó, ele pegou todo o espaço disponível nesse elemento e jogou entre os dois. Beleza? Tá. Com isso aqui, eu consigo um pouco dessa minha organização aqui que eu estava buscando. Uma outra coisa que eu quero fazer é o seguinte. Eu quero deixar a cor das marcações de tempo
com aquele cinza lá. Então o que eu vou fazer? Color, var, e aí eu vou pegar aqui light gray, ou seja, eu acessei a minha variável CSS e eu disse que ela vai usar aquele valor ali. Beleza? Então com isso aqui, eu já melhorei algumas coisas. Mas eu quero fazer o seguinte, eu quero melhorar também o peso aqui da fonte, ou seja, eu quero deixar em negrito, botar aqui 600, quero deixar com uma fonte, na verdade, mais forte. E eu quero dar uma leve margem para cima. Então, margin top 0.1 REM, beleza? Isso aqui me resulta nisso, tá bom? Então, você tá vendo aqui que a minha aplicação tá chegando bem na cara que a gente quer. Só que agora a gente tem que atacar esse camarada aqui. Os botões aqui que controlam a nossa aplicação. Como é que a gente faz isso? Vamos lá. Aqui, ponto, caixa botões. Beleza? Essa é a classe que a gente tem. Classe essa que vai ser, primeiro de tudo, um display flex. Tá vendo aqui que a gente repete bastante isso, mas é porque o display flex ele é muito poderoso. Justify content, space between. Você tá vendo aqui que vou organizar os elementos aqui igualmente distribuídos ao longo da dimensão principal, que é a linha, já que eu não especifiquei nada. Eu quero que na dimensão secundária, coluna, vertical, eu quero que eles fiquem centralizados ali na vertical. Então, align items center, beleza? Então, isso aqui me resultou nisso. Que pode parecer que não mudou muito, mas na verdade mudou, porque agora eu tenho a capacidade de alterar tudo isso aqui. Olha, width 60%. Então eu tenho aqui 60% aqui da largura disponível aqui do elemento e eu quero que eles fiquem distribuídos isso aqui. Eu quero que eles fiquem igualmente distribuídos e eu quero que esse elemento tenha 60% da largura disponível aqui na janela. Então, eles estão aqui todos distribuídos em 60% do espaço aqui horizontal da janela. Agora, vamos lá. Eu quero alterar aqui a cara daqueles botões, porque estão com a cara dos botões padrão aqui, que é feiosa. Ou seja, olha só a seleção que eu fiz aqui de novo. Selecione os elementos botões que são filhos imediatos desse elemento aqui que tem essa classe caixa botões. Beleza? Primeiro de tudo, background color transparent. Beleza? Aqui eu quero fazer o seguinte, border none. Mesma coisa ali que a gente fez no outro. Aliás, gente, você vai reparar uma coisa. Lembra que a gente fez isso aqui, ó? Que a gente estava usando essa fonte aqui em alguns lugares diferentes? A gente podia fazer o seguinte. Vamos, aliás, fazer isso aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou definir aqui, ó. Aqui. Font color. Beleza? Font color. E eu vou dizer isso aqui. Peguei isso aqui e fiz uma variável CSS de novo para ela. E aí agora, em todo lugar que eu estiver utilizando essa fonte, como aqui, por exemplo, no próprio root, ao invés de colocar esse valor aqui, escrever esse valor toda vez, esse RGBA, eu vou simplesmente botar aqui, ó, var, aqui, font color, beleza? Então, eu peguei aqui o conteúdo dessa minha variável. Por que eu fiz isso? Porque eu estou usando ela em alguns lugares diferentes, e aí eu quero usar essa estratégia aqui das variáveis CSS, que nem eu fiz aqui agora. Então, vamos lá. Botar aqui. Estou usando aqui essa variável que contém aqui, a variável CSS que contém essa definição aqui. Beleza? Mais uma vez, aqui, botões, mesma coisa. Eu quero que os botões sejam dessa cor aqui. Então, olha só. Eles estão agora da cor certa. Beleza, bacana. Eles só estão minúsculos. A gente tem que resolver isso. Como é que a gente vai resolver isso? A gente vai fazer o seguinte. Primeiro de tudo, eu vou dizer que o tamanho da fonte é 1.5 REM. Com isso aqui, olha só o que eu consegui. 1.5 REM, eu consegui esses botões aqui de um tamanho bem mais generoso, um tamanho mais adequado. Beleza? Tá. Agora eu vou fazer uma outra brincadeira aqui. É uma brincadeira engraçada, que é... Vamos lá. Eu estou pegando aqui os elementos aqui dentro dessa caixa de botões. Os elementos que eu botei dentro dessa caixa de botões são todos botões. O que eu quero fazer com isso? Eu vou fazer aqui um novo seletor, só que é um seletor super doido. End. Então aqui eu estou pegando os elementos filhos. E aqui eu vou usar o que a gente chama no CSS de pseudo-seletores. E olha só o que eu vou fazer. Eu vou dizer aqui, ó, not. Not significa não no inglês, tá? Não é o quê? O que eu botar aqui dentro dos parênteses. Então aqui, ó, se eu fizer o seguinte, se eu fizer isso aqui, ó, not, e aí eu disser aqui, first child. Se eu fizer isso aqui, not first child, o que eu colocar aqui como definição não vai ser aplicada para o primeiro filho dessa caixa.
Beleza? Pro primeiro filho dessa caixa, ou seja, pro primeiro botão dessa caixa, só pros outros. Você vai ver o seguinte, ó. Color, dois pontos. Red. Eu vou botar isso aqui só pra te mostrar. Todos os botões aqui ficaram vermelhos, à exceção do primeiro. Por quê? Porque eu disse que essa definição vai ser aplicada para todo elemento que não seja o primeiro filho. Beleza? Bom, o que eu quero fazer? Na verdade, eu quero fazer uma definição estilo essa, mas que vai ser aplicada não pro primeiro e nem pro último. Que também, esse aqui vai ser definido por last child. Beleza? Last child significa último filho do inglês. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu não quero botar os botões em vermelho, não. Esse aqui faz os botões do meio serem vermelhos, porque eles não são nem o primeiro filho, nem o último filho. Esse é o primeiro filho e esse é o último filho. Beleza? Mas não é isso que eu quero fazer, eu não quero botar eles em vermelho. Eu quero simplesmente aumentar o tamanho da fonte desses elementos. O que eu estou fazendo com isso? Eu estou fazendo os elementos que, na medida em que eles se aproximam do centro, os botões que se aproximam do centro, eles vão tendo um tamanho maior. Então, olha só. Esses botões aqui têm um tamanho maior. Esse aqui tem 1.5, esse aqui tem 1.5, esses três aqui tem 2 REM, beleza? Então agora você está vendo aqui que os elementos do meio, esses elementos aqui da ponta, eles têm 1.5 REM e os elementos do meio têm aqui 2 REM. Gente, essas aqui são as definições de CSS que a gente usou para construir aqui a estética do nosso aplicativo, no nosso tocador de audiobooks inspirado lá no do Audible. Beleza? Isso aqui já está totalmente funcional. Isso aqui está funcional por causa lá da inteligência que a gente fez com o React. Mas agora isso aqui também tem a estética, porque a gente adicionou aqui os elementos CSS, as definições CSS que entregavam essa estética. Beleza? É isso para essa aula, gente. Isso aqui era uma aula bônus que tinha sido prometida ao longo aí do mini curso. Então tá aí entregue. Eu espero que você tenha gostado. E aí faz o seguinte, se você gostou, deixa o seu like. Aproveita, se inscreve aí no canal e fala uma coisa aqui pra mim. Diz aí se você prefere usar definições de CSS desse jeito aqui, escrever o CSS no braço, o CSS romântico, CSS papel e caneta, ou se você prefere usar alguma solução como Tailwind CSS, o Bootstrap, se você conhece alguma dessas soluções e se você prefere alguma dessas. Beleza? Eu estou interessado em saber a sua resposta. É isso por essa aula e eu te vejo na semana que vem. Então, até lá!